Paz de Deus, meus caros irmãos, graça e paz. Irmãos, eu fiz um vídeo ontem, uma live, e eu não sei o que aconteceu. Essa live foi realmente perseguida, porque quando chegou um determinado número de pessoas, desapareceu simplesmente, irmãos. Eu não sei como é que está agora, e eu nunca vi demorar tanto para carregar, e nunca vi da maneira que estava subindo, de repente ela estabilizou e parou, e não apareceu no meu estúdio. Eu tive que passar para alguns irmãos no WhatsApp para conseguir fazer alguém ver essa live, ok? Agora eu não sei porque eu não olhei, vou ter que voltar a olhar, mas daqui a pouco, às 7h30, 7h35 por aí, nós vamos iniciar o nosso culto online. Bom, irmãos, uma irmã teve um sonho que não foi um sonho, foi uma revelação de Deus. Eu não costumo me basear em certas revelações, mas eu acredito no dom de Deus, e principalmente quando está focado dentro da Escritura. Porque a irmã sonhou, ela viu um relógio no seu sonho, e no relógio tinha o número 6, 3 e 12. Esses números, irmãos, dentro da literatura, dentro da etimologia hebraica, olha que Deus deu de entender. O número 6, que é o Shesh, acho que é assim que fala. Eu sei como escreve aqui, mas eu não sei falar esse número em hebraico. Significado básico: o número 6 em hebraico, ele representa o homem, pois o humano foi criado no sexto dia. A criação, de acordo com Gênesis, é assim, associada à incompletude, pois o número 1 abaixo do número da perfeição, que é o 7. Ele é abaixo, é um número a menos. 7 é o número da perfeição, ok? O número 3, em hebraico, shalosh, ele tem significado de estabilidade, completude. Em várias culturas antigas, o número 3 representa algo completo, como no conceito de começo, meio e fim. O número 12, no significado básico dentro do hebraico, porque no hebraico as palavras são números. As letras são números e elas têm um significado. Número básico, significado 12, o número em hebraico 12, Shenin Azar, né? Ele representa a completude e ordem perfeita, principalmente relacionada ao povo de Deus. Na Bíblia, esse número aparece com os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos de Jesus. A simbologia espiritual representa uma autoridade e governo, e é um número que dá uma organização divina, muitas vezes usados para estruturar o povo de Deus e demonstrar sua ordem na tradição bíblica. O número 12, plenitude, como nos 12 meses do ano e as 12 portas de Jerusalém em Apocalipse. Olha só, irmão, o que isso significa, irmão. Quer dizer que então, o 6 é a incompletude, certo? Não está completo. Ele simboliza a humanidade e o trabalho. A humanidade, claro, o homem, não é? Por isso que o Apocalipse diz que o 6 é o número de um homem. E o número 3 representa a estabilidade divina, completude espiritual. E o número 12 refere-se à ordem divina, autoridade e plenitude. Esses números podem representar a progressão da vida espiritual, onde a humanidade se reforça pela estabilidade, depois com a completude dentro de uma ordem do propósito de Deus. Agora eu vou simplificar essas explicações aqui para os irmãos. Bom, irmãos, no livro de Daniel fala que nos últimos dias ia se levantar um governo opressor, frequentemente interpretado como um rei ou reino antagônico ao povo de Deus. Perseguirá os santos por um período de tempo. Por isso que fala, é um tempo de tempos e metade de um tempo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esse período é interpretado simbolicamente como uma fase de tribulação, após a qual Deus restaurará o seu povo.
Quer dizer que o tempo de tempos e metade de um tempo é geralmente entendido por um período de um ano na tradição judaica, um tempo. E o ano tem 12 meses, não sabe? Certo, irmão? E é equivalente a um ano. Tempos no plural é interpretado como 2 anos, metade de um tempo. Seria meio ano. Assim, somando esses períodos, seria 1, 2 e 5, 3 anos e meio, certo? Isso está na Bíblia. E essa simbologia na tradição judaica, eu tenho que pegar a tradição judaica aqui, irmão, porque na nossa tradição nós não vamos encontrar isso. Nossa teologia, ela não vai explicar isso, certo, irmãos? Nós vamos achar aqui que isso representa um período de incompletude, de tribulação intensa, mas temporária. É metade de um ciclo completo de 7 anos, que seria o número da perfeição e completude divina. É a metade do ciclo dos 7 anos da grande tribulação, irmãos. Vocês estão entendendo? A irmã sonhou isso. Com esses números. Entende, irmãos? Então, dentro de um raciocínio, nós vamos entender aqui, ó. 6. Humanidade em incompletude. Isso pode representar a situação de um homem durante um período de tribulação, de opressão, certo? O homem sem apoio divino vive em imperfeição. Então vocês busquem a Jesus Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo, tá, irmão? Estabilidade, número 3. Instabilizou a completude divina, o tempo de tempos e metade de um tempo, simboliza que Deus está no controle, trazendo a estabilidade no meio da tribulação. Deus vai dar estabilidade para a igreja no meio da tribulação, irmãos. Mesmo que você tenha que passar pela tribulação, você terá estabilidade, porque Deus, Jesus Cristo, estará com você. Embora muitos dizem que nós vamos passar pelo pré-tribulacionismo, mas eu digo para vocês, eu não estou aqui pregando nenhuma heresia. Isso aqui tem, eu primeiro analisei, busquei o conceito bíblico, encaixou certinho isso aqui, irmão. Nós não fizemos isso para querer contar profecias falsas. Está dentro da Bíblia. A irmã sonhou algo muito perfeito, irmãos. Muito certo. Ela mesmo disse que parecia que era uma coisa real. E quando ela contou, eu senti que isso vinha de Deus, irmãos. Quer dizer, o raciocínio profético desses números aí, tempo de tempos e metade de um tempo, indica o que, irmãos? Indica um período, só para os irmãos terem uma ideia, como a coisa é muito séria, irmão, um período que nós vamos enfrentar, certo, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Esse período, irmãos, esse propósito, não é? É um período de aflição incompleto, que é metade de 7 anos. Certo, irmãos? Reforçando que no final Deus terá restaurado completa algo que Daniel em 12:7 e Apocalipse 12 sugerem. A esperança no final. Daniel 12:1-3 sugere que após esse período haverá livramento e ressurreição para aqueles que perseveraram, apontando para a redenção final, plenitude no final dos tempos da grande tribulação, a vinda de Cristo. Então isso, conclusão, irmãos, esse número que nós estamos falando dele, irmão, dentro desse contexto, significa o que, irmão? O que é tão importante nisso? Irmãos, que nós estamos dentro de um ciclo que está perto para ser fechado. Isso quer dizer o que, irmãos? Quer dizer que o Senhor Jesus está mais perto do que nós imaginamos. Certo, irmão? No contexto profético bíblico, para você entender, muitos estudiosos veem a progressão da fraqueza humana representada pelo número 6, passando pela estabilidade do plano divino. O homem é frágil, ele vai precisar de passar pelo plano divino, vai ter que crer em Jesus Cristo, representada pelo número 3, e culminando na plenitude do reino de Deus, que representará pelo número 12, que daí completou a plenitude. Como se completa essa plenitude? Crendo em Jesus Cristo como seu único, suficiente e pessoal Salvador, porque Ele é o começo, o meio e o fim. Não está escrito, eu sou o Aleph e o Tav, que significa Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, que significa Tav, a última letra. Quantos anos
existe o calendário judaico nunca tem um ano correto. Às vezes termina em 385 dias, 300, enfim. Ele não, depende da lua, porque contado o dia pela lua, não pelo sol. Então, existe um mês, raramente, que tem em Israel, que o ano tem só 358 dias. 358 dias representa o nome de Hamashiach, que é Messias. Então, quando ele fala eu sou o primeiro e o último, ele quer dizer que eu sou o primeiro no primeiro dia da tua vida até o último dia da tua vida. Quer dizer que é todos os dias dentro do teu calendário da tua vida, porque você vive na temporalidade. É um pouco profundo, irmãos. O que essa irmã sonhou é a respeito da volta de Jesus Cristo e também de um homem cruel que se levantará e se colocará. A princípio vai parecer tudo bem, a princípio vai ser uma bênção, a princípio parece que tudo vai ficar bom, de repente vamos começar a viver essa tribulação, que tem o tempo de começar e o tempo de terminar. Eu quero dizer para vocês que quando o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém, ele entrou na semana 69. Então faltou quantas semanas? Semanas proféticas. Uma semana profética é 7 anos. 7 anos, metade de 7 anos são a metade de um ciclo. 7 dividido por 2 dá 3 anos e meio. Não é? 3 anos e meio. 3 anos e meio começa, então, um outro ciclo, que tem que completar o tempo. Um tempo, aí vem a metade do tempo, que é os 3 anos e meio. Um tempo, depois vem de tempos, que é 3 anos e meio. E metade de um tempo. Tempo de tempos e metade de um tempo. A metade do tempo é 12. A metade de 6 é 3. E isso significa o quê na língua hebraica? Um ciclo. O ciclo não está fechado ainda. Isso quer dizer, mas pelo que Deus mostrou para a nossa caríssima irmã, o ciclo está perto de se fechar. Então, o importante agora, irmãos, é nós ficarmos atentos a tudo. O que eu estou falando está escrito na palavra de Deus dentro da Bíblia Sagrada, e isso se refere a Jesus Cristo, que veio, porque ele é o tempo, ele é o alfa, ele é o ômega. Em hebraico ele é o Aleph e o Tav, que é a primeira letra e a última. E esse Aleph e Tav, ele simboliza, irmãos, também simbolicamente simboliza o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o primeiro na nossa vida e é o último. Ele que rege a humanidade e ele que quebrou o círculo que o homem estava preso e criou um ciclo. Porque no pecado nos prendeu dentro de um círculo. Por exemplo, você está aqui, ó. Isso aqui é um círculo. Você nasce aqui, vai descendo, chega aqui você fica meia idade, chega aqui você fica velho, ó. Metade da sua vida, depois você fica velho, aqui tem uma estabilidade, você está jovem, aqui você já fica velho, e aí fechou o ciclo aqui em cima no 12, pronto, você fecha e parte dessa terra, mas você não tem o ciclo, porque quando você não podia ressuscitar, Jesus Cristo veio, nasceu em forma de homem, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, porque ele é o próprio Deus. Certo é que ele veio, quebrou esse círculo, porque ele morreu, certo? E no terceiro dia, olha só, no terceiro dia, olha o 3 aí, ele ressuscitou, tirando a imperfeição do homem, porque ele era o número 7, era maior que o número 6, o número da perfeição é o 7. Então ele quebrou, deixou aberto isso aqui. Imagine,
Então agora, quando você parte, você entra dentro dessa temporalidade, mas agora você tem uma abertura, porque Cristo deu oportunidade, está dando oportunidade para todos que crerem nele sair desse círculo vicioso do pecado, porque ele venceu o pecado e a morte e deixou uma abertura para que o homem ressuscitasse no último dia. Você está fazendo o que, irmão? Orando a Deus, ore mais. Buscando a Deus, busque mais. Busque ficar mais próximo do Senhor, porque nós estamos vivendo já os últimos dias. Isso que quer dizer o sonho da irmã. Mas você já sabia? Tanta coisa para falar uma coisa dessa? É tanta coisa para falar uma coisa dessa. Mas você não acha bom? O Senhor Jesus Cristo mostrou isso para a irmã. Nesse tempo que nós estamos vivendo, observe uma coisa, não viva dentro de um casulo. Observe o que está acontecendo no planeta. Seja inteligente, pesquise, você vai ver. Observe o que está acontecendo dentro da sua igreja, na sua comunidade. Observe tudo e você vai perceber que o Senhor Jesus Cristo já está praticamente nas portas. Vamos nos preparar. Deus em tudo seja glorificado. Eu já estou atrasado para o culto, daqui a alguns minutos estarei no culto. Deus abençoe aquele que sentir de entrar. Provavelmente, irmãos, eu vou dar mais uns 10 minutos, né, pelas 15 para as 8, iniciarei o culto, ok? 15 para as 8 do Brasil, ou melhor, 15 para as 8 de Portugal, que seria 4, aí são 4, aqui é 3 horas a mais, então aí seria 15 para as 8, aqui seria 15 para as 5, aí no Brasil, acredito que é assim, não é? São 3 horas, vamos ver, 6h30, né? 7h30, aí no Brasil. Então, aqui em Portugal, 7h30, 6h30, 4h30, 5h30. 5h30 aí no Brasil, 7h37h30 aqui. Daqui a pouco já estarei no ar, certo? Ou 4h30. Bom, agora eu fiz uma confusão de número aqui, porque eu estou estudando a numerologia, mas certo é que daqui a alguns minutos eu estarei no ar, tá bom, irmão? Para matemática é uma prova, mas só quando Deus me revela. Pra vocês verem que eu não tenho nada de especial aqui. Só o meu especial é Jesus Cristo. Eu não sou nada. Certo, irmão? Daqui a alguns minutos, com a ajuda de Deus, nós estaremos juntos glorificando a Deus. Daqui a alguns minutos, preste atenção aí no seu aparelho, fica pronto, porque nós vamos daqui a pouco entrar e você já fica observando que daqui a alguns minutos já estarei. É só o tempo de tomar um copo d'água, programar aqui e carregar esse vídeo para começar o serviço divino de reunião online. Deus abençoe a todos. Vamos ficar firme. Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe.